Olá, sexto ano. Estamos aqui de volta para a segunda parte do material de complementação escolar de 29 de junho. Eu sou a professora Ana de Lourdes, da Escola Municipal Padre Leonel Franca. Dando continuidade aí ao nosso material de complementação, página 5. Nós temos aí uma tirinha, coloquei para vocês uma explicação até grande sobre a tirinha. Quem quiser colocar nas suas anotações, é só dar uma paradinha no vídeo e copiar, né? Eu não vou fazer a leitura da tirinha, vocês que vão fazer essa leitura. Quando for necessário para explicar determinada questão, aí sim eu retomo aí a tirinha. Então, vamos lá para a questão 1. Após a leitura atenta, podemos perceber que existem balões diferentes no topo de cada quadrinho. Você sabe que balões são esses? Não podemos nem dizer exatamente que sejam balões, na verdade são retângulos, né? Ou então balões sem biquinhos, digamos assim, né? Ali nós temos a fala do narrador, né? Quando nós temos as histórias que a gente escuta, que a gente lê, não tem o narrador, aquele que pode ser observador, que pode ser personagem, a história em quadrinho também pode ter o narrador. E para marcar a presença dele, as falas dele, é lá no topo um retângulo, tá bem? 2. Com a leitura do primeiro quadrinho, concluímos que o cacto nunca foi abraçado pela mãe. Por que será que isso ocorre? Ora, pessoal, não está escrito em lugar nenhum da tirinha. Agora, nós podemos chegar a essa conclusão, né? Olha, o cacto, ele não foi abraçado pela mãe, com certeza, por conta dos inúmeros espinhos que tem no corpinho dele. Tá certo? Ainda na página 5, questão 3. No segundo quadrinho, podemos notar que as sequoias são árvores altas. Que elementos não verbais, ou seja, visuais, permite que cheguemos a essa conclusão? Olha só, pessoal, a flor aí, para falar com a sequoia, ela usa um alto-falante. Olha ali. Que mais? Nós só vemos a base aí dessa árvore. Cadê a copa, que é aquela parte que tem as folhas, né? Não, dá para perceber que ela é muito alta por conta dessas coisas, né? A florzinha para falar tem que usar alto-falante. A gente mal vê uma parte dela, né? Vê a parte que é próxima da raiz e uma partezinha debaixo do tronco, não é? Bom, o 4. A tirinha apresenta 3 tipos de personalidades distintas, ou seja, diferentes, assim como encontradas nas pessoas. Que personalidades são percebidas? Primeira coisa aí, vamos acertar, 3 tipos de personalidades distintas, tá? Faltou um Szinho aí. Então, que personalidades são percebidas? Olha, começando ali, a gente olhando o cacto, ele está representando aquelas pessoas depressivas, amarguradas, né? A sequoia está representando as pessoas que têm o complexo de inferioridade. A rosa já é aquela com complexo de superioridade, aquela que se acha a melhor de todas, né? Então, são 3 tipos, assim, bastante característicos, né? O cactuzinho amargurado, deprimido, a sequoia também deprimida, mas mais pela questão do complexo de inferioridade. E a outra, a rosa, muito pelo contrário, complexo de superioridade. Número 5. O uso das reticências, que são aqueles 3 pontinhos ao final do primeiro e terceiro quadrinho, indica qual o significado no texto. Olha,
Nesse texto aí, o uso dessas reticências está dando a ideia de que continua aquela explicação, aquela fala, tá? A ideia da continuidade. Aí eu coloquei para vocês, ali no cantinho, mais observações sobre o uso das reticências. Vocês podem fazer a leitura depois e, de preferência, fazer as anotações no caderno, tá bem? 6. Na sua opinião, o que significa dizer que é importante cuidar das sementes? Olha, na minha opinião, é muito importante, justamente as sementes que vão dar continuidade à existência daquela espécie, certo? Bom, pessoal, aqui tem algumas curiosidades sobre a autora dessa tirinha, que é a Clara Gomes, tá? E ainda tem ali, né? Se vocês quiserem conhecer outras tirinhas da autora, vocês podem usar aquele link ali, ou code. Na página 6 é a sugestão da produção de texto, né? Agora é sua vez de ser um quadrinista. Crie uma história em quadrinhos na qual os personagens apresentados tenham personalidades inversas das já apresentadas, né? Então, por exemplo, o cacto sendo mais otimista, a sequoia confiante em si mesma, a rosa mais humilde e modesta. Não esqueça de usar balões adequados a cada uma das falas dos personagens, né? Então, eu coloquei uns exemplos aí para vocês. Eu já expliquei no slide anterior sobre o narrador, como é colocada a fala dele lá no topo, num retângulo, né? E eu deixei umas sugestões aí para vocês usarem, né? Da fala normal, o balão do pensamento, o balão do grito, o balão do cochicho, o balão mostrando que está amando, que está apaixonado, o balãozinho também da ideia, ok? Então, ó, criatividade, gente, fazendo então essa produção aí. Ainda na página 6, tem aí um desafio para vocês, né? Achar a saída do labirinto. Então, pessoal, vamos lá, uma distraçãozinha para vocês, tá? Até logo, cuide-se!